O neocórtex digital é inspirado na biologia. O capítulo 7 do livro começa abordando o tema da complexidade na forma de pensar dos animais, citando alguns exemplos como aranha, castor, lagarta, etc. Inicialmente é apresentada algumas das capacidades desses animais, como castores que criam diques ou lagartas que criam seus casulos. Esses animais têm tais capacidades sem nunca ter visto outros fazendo antes. Isso deve ao fato da evolução ao longo de anos. Seus ancestrais foram adquirindo esse conhecimento e foram passando a evolução codificados no DNA. O neocórtex acelerou muito o processo de aprendizado hierárquico. Diminuiu de milhares de anos para meses. Mesmo que milhões de animais de uma determinada espécie de mamíferos não tenham conseguido solucionar o problema, bastava apenas um animal achar a solução e o problema seria resolvido. O método seria copiado e espalhado por toda a população. Estamos agora em posição de acelerar novamente o processo de aprendizado, migrando da inteligência biológica para a não biológica. Quando, por exemplo, um neocórtex digital aprende uma habilidade, ele pode transferir esse conhecimento para minutos ou até segundos. Um neocórtex digital seria muito mais rápido que um biológico, e a capacidade de armazenamento seria muito maior. Um neocórtex biológico reconhece em torno de 300 milhões de padrões, ocupando cerca de 80% do espaço disponível no crânio. Quando passamos para um neocórtex digital, podemos expandir essa capacidade às nuvens sem aumentar o tamanho, podendo assim usar bilhões ou trilhões de identificadores de padrão. Para um neocórtex digital aprender uma nova habilidade, ele precisa passar por muitas interações educativas, assim como o neocórtex biológico. Mas depois de um único neocórtex digital aprende, ele pode passar seus conhecimentos para outros, sem demora. Com relação à nossa inteligência biológica, apesar do nosso neocórtex ter bastante plasticidade, sua arquitetura básica é limitada por suas restrições físicas. Desenvolver um neocórtex maior na testa foi uma inovação evolutiva importante, mas hoje não podemos expandir com facilidade o tamanho dos nossos lobos frontais por um fator de 1000, nem mesmo de 10%. Quer dizer, não podemos fazê-lo biologicamente, mas é exatamente isso que faremos tecnologicamente. Redes neurais. Em 1960, Frank Rosenblatt, professor da Universidade de Cornell, construiu uma máquina chamada Mark I Perceptron, que dizia que tinha propriedades semelhantes às de um cérebro. O Perceptron foi construído a partir do que ele chamou de modelo eletrônico de neurônios. Os inputs consistiam em valores organizados em duas dimensões. Para a fala, uma dimensão representava a frequência e outra o tempo, de modo que cada valor representava a intensidade de uma frequência no momento dado do tempo. Para as imagens, cada ponto era um pixel numa imagem bidimensional. Cada valor de um determinado input era conectado aleatoriamente aos inputs da primeira camada de neurônios simulados. Cada conexão tinha uma força sináptica associada, representando sua importância, estabelecida inicialmente um valor aleatório. Cada neurônio somava os sinais que chegavam até ele. Se o sinal combinado excedesse um limiar específico, o neurônio disparava e enviava um sinal para o output. Se o sinal combinado de input não excedesse o limiar, o neurônio não disparava e o seu output era zero. O output de cada neurônio estava conectado aleatoriamente aos inputs dos neurônios da camada seguinte. A chave para que uma rede neural e que ele representasse aprendesse o objeto, assim como os cérebros de mamíferos nos quais ele supostamente se modela, uma rede neural começa ignorante. Seu professor pode ser um humano, um programa de computador ou talvez outra rede neural mais madura, que já aprendeu suas lições. Recompensar a rede neural aprendiz quando ela gera o output correto e punir quando ela não o faz. Esse feedback, por sua vez, é usado pela rede neural aprendiz para ajustar sua força de cada conexão interneural. Conexões consistentes com a resposta correta não fortalecidas. Aqueles que representam uma resposta errada são enfraquecidas. Com o tempo, a rede neural se organiza para apresentar as respostas corretas sem supervisão. Experimentos mostram que as redes neurais podem aprender seu objeto de interesse com o professor pouco confiável. Se o professor fosse apenas 60% correto no tempo, a rede neural aprendiz ainda vai aprender suas lições com uma precisão aproximada de 100%. As partes pretas da imagem superior não estão conectadas. As da imagem inferior estão. O humano pode determinar isso prontamente, tal como um simples programa de software, diferentemente de um perceptron de alimentação avante. Sistemas de memórias hierárquicas. A inteligência artificial está à nossa volta. Não temos mais a mão na tomada. O simples ato de nos conectarmos com alguém por meio de uma mensagem de texto, e-mail ou celular usa algoritmos inteligentes para direcionar a informação. Quase todo produto que tocamos foi desenhado originalmente por uma colaboração entre inteligências humanas e artificiais.
e depois de construído em fábricas automatizadas, se todos os sistemas de inteligência artificial decidissem entrar em greve amanhã, nossa civilização ficaria aleijada. Não conseguiríamos tirar dinheiro do banco. E, na verdade, nosso dinheiro desapareceria. Comunicações, transportes e fábricas parariam completamente. Felizmente, nossas máquinas inteligentes ainda não são inteligentes o suficiente para organizarem uma conspiração dessas. Matemático inglês Alan Turing baseou seu teste homônimo na capacidade de um computador conversar em linguagem natural usando mensagens de texto. Turing relacionava a inteligência humana com a linguagem, e que nenhuma máquina poderia passar pelo seu teste com truques simples de linguagem. Embora o teste de Turing seja um jogo envolvendo a linguagem escrita, Turing acreditava que a única maneira para um computador passar pelo teste seria possuir, de fato, uma inteligência de nível equivalente à humana. Os críticos propuseram que um verdadeiro teste de inteligência de nível humano também deveria incluir o domínio de informações visuais e auditivas. Siri, uma tecnologia do iPhone, usa o reconhecimento de fala baseado em HMM da Nuance. Todos envolvem hierarquia de sequências lineares, isto é, os elementos têm um peso, conexões que são autoadaptáveis e um sistema geral se organiza sozinho, com base em dados de aprendizado que ocorre com o decorrer o tempo de uso do sistema. Esse tipo de abordagem é estruturado hierarquicamente da linguagem natural. É uma extensão natural de um ponto superior da escola conceitual, parte de palavras faladas para frases. Se representarmos num gráfico a precisão da compreensão de linguagem natural versus o tempo de treinamento de sistemas baseado em regras com análise, estes terão um desempenho inicial superior. Depois disso, se mantém uma precisão em torno de 70%. Sistemas estatísticos podem atingir uma precisão de mais de 90%, mas exigem muita informação. Quando o supercomputador de xadrez da IBM, o Deep Blue, derrotou o campeão mundial humano de xadrez da época, Garry Kasparov, muitos de seus críticos disseram que os computadores nunca chegarão a dominar as sutilezas da linguagem humana, inclusive metáforas, analogias, trocadilhos, duplos sentidos e humor. Um sistema importante de demonstrar a força da computação aplicada ao conhecimento organizado é o Wolfram Alpha, um mecanismo de resposta desenvolvido pela Dr. Wolfram, matemático e cientista britânico, e seus colegas da Wolfram Research. Num post recente de seu blog, o Dr. Wolfram diz que agora o Alpha apresenta respostas bem-sucedidas em 90% dos casos. Ele também informa que houve uma queda exponencial no índice de falhas, com um período médio de 18 meses. É um sistema impressionante que usa técnicas artesanais e dados conferidos à mão. Trata-se de um testemunho do motivo pelo qual criamos computadores. Na medida em que descobrimos e compilamos métodos científicos matemáticos, computadores se mostram bem melhores em implementá-los do que a inteligência humana desassistida. No começo da década de 80, iniciou-se um projeto delicado a reconhecer os padrões de nossa fala. No início, programando diretamente o conhecimento de especialistas sobre as unidades fundamentais da fala, um problema é que cada fonema tem padrões de frequência distintos, com fonemas para diferentes letras e, assim, diferentes ondas. São capturadas na forma de onda, convertidas em variadas bandas de frequência, tons, usando um banco de filtro de frequência. A visualização desse processo é o espectrograma. Alguns parâmetros importantes
como os que controlam o funcionamento de um sistema de reconhecimento de padrões, foi estabelecido e nomeado parâmetros de Deus. Para esse parâmetro ser determinado, é necessário usar algoritmos genéticos ou evolutivos que incluem reprodução sexual e mutações simuladas. Chave para um algoritmo genético é que os projetistas humanos não programam diretamente uma solução. Em vez disso, deixamos que ela emerja através de um processo interativo de competição e melhorias simuladas. A evolução biológica é sagaz, mas lenta. E por isso, para reforçar sua inteligência, aceleramos bastante esse ritmo pesado. O computador é rápido bastante para simular muitas gerações em questão de horas ou dias. E algumas vezes deixamos trabalhar durante semanas para simular centenas de milhares de gerações. Mas temos de passar apenas uma vez por esse processo interativo. Assim que deixamos essa evolução simulada trilhar seu curso, podemos aplicar rapidamente as regras evoluídas e altamente refinadas a problemas reais. No caso de nosso sistema de reconhecimento de fala, nós os usamos para desenvolver a topologia inicial da rede e outros parâmetros críticos. Logo, usamos dois métodos auto-organizados. Um AG para simular a evolução biológica que deu origem a um desenho cortical específico e HHMMs para simular a organização cortical que acompanha o aprendizado humano. Este vídeo foi feito por Enzo Mansi, Gabriel Alves, Gustavo Natuba e Guilherme Nara. E nesse capítulo, o autor do livro Ray Kurzweil aborda temas como inteligência artificial e como poderíamos criar um neocórtex digital. E conta também experiências que profissionais tiveram ao simular sistemas neurais virtuais. Esse foi o nosso vídeo, esperamos que tenha gostado.